Rafael Monteiro despertava todas as manhãs no mesmo ritmo cansado, com as primeiras luzes da cidade refletindo no pequeno apartamento em que vivia. O cheiro de café requentado preenchia o ar enquanto ele ajustava o uniforme azul de técnico de manutenção, um trabalho que fazia sem paixão, mas com a resignação de quem já não esperava muito mais da vida. Aos 42 anos, Rafael se via como um homem de poucas conexões, um reflexo das escolhas que fizera no passado, escolhas que preferia enterrar. No entanto, o passado raramente ficava enterrado. Naquela manhã em particular, enquanto ajustava as ferramentas no cinto, seu celular tocou, vibrando com insistência sobre a mesa. Um número desconhecido, mas algo em seu peito apertou, uma sensação que ele não conseguia ignorar. Atendendo com hesitação, ouviu uma voz que o levou de volta a uma época em que ele era outro homem. Era Carolina, uma mulher que ele amara profundamente, mas que havia deixado para trás em busca de uma liberdade que nunca o satisfez. Rafael, não tenho tempo para explicações longas. Ela começou, e sua voz carregava uma urgência que ele não reconhecia. Nossa filha precisa de você. Ela está grávida, mas a situação é grave. É uma questão de vida ou morte. As palavras atingiram Rafael como um golpe físico. Nossa filha? Ele mal conseguia processar a ideia, muito menos a gravidade do que Carolina dizia. Os anos passaram sem que ele soubesse da existência dessa criança, e agora, de repente, ela era real, e estava em perigo. Antes que pudesse fazer mais perguntas, Carolina explicou que os médicos haviam identificado uma condição rara na gravidez da menina. O sangue de Rafael era a única esperança para uma transfusão de emergência. O telefone caiu de sua mão, batendo na mesa com um som surdo. A ficha ainda não havia caído completamente, mas Rafael já sabia que não tinha escolha. Ele pegou sua jaqueta, saiu pela porta e mergulhou na cidade caótica, cada passo alimentado por um misto de culpa e determinação. Enquanto o metrô chacoalhava pelas linhas escuras, sua mente se enchia de imagens vagas de uma filha que ele nunca vira e de um amor que abandonara. Ele sabia que não poderia desfazer os erros do passado, mas talvez, apenas talvez, pudesse fazer algo certo agora. Ao chegar ao hospital, o cenário era de tensão, pessoas apressadas em corredores estreitos, vozes em tom de comando e a sensação opressiva de urgência. Rafael encontrou Carolina na recepção, com o rosto marcado pelo cansaço. Ela apontou para uma cadeira na sala de espera, onde uma jovem de aparência frágil e olhos fundos esperava, abraçando o próprio corpo. É ela, Rafael. Sua filha. O momento congelou. Rafael queria dizer algo, fazer algo, mas as palavras fugiram. Antes que pudesse processar, Carolina o puxou para a mesa da recepção, explicando a situação ao atendente. Mas os protocolos eram inflexíveis, e o tempo parecia escoar rápido demais. Sem a documentação, não podemos prosseguir. É o regulamento. Disse o funcionário, indiferente. Rafael sentiu o desespero crescendo dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele sentia que precisava lutar por algo, por alguém. Mas enquanto as horas passavam e os obstáculos se empilhavam, ele percebeu que o sistema que enfrentava era tão frio quanto suas próprias falhas. Sua determinação endureceu. Ele sabia que precisava agir, e rápido. Enquanto o som abafado das sirenes distantes invadiu o hospital, Rafael apertou os punhos. O próximo passo já começava a tomar forma em sua mente. E dessa vez, ele não iria esperar por permissão. O corredor do hospital parecia se alongar infinitamente, um labirinto de portas fechadas e rostos apressados que não olhavam para ele. Rafael estava ali, parado, sentindo o peso da vida de sua filha sobre seus ombros, mas parecia invisível para todos ao redor. Carolina discutia com o atendente na recepção, mas a voz dela era apenas ruído. Tudo o que Rafael podia ouvir era o eco das palavras ditas ao telefone: é uma questão de vida ou morte. Ele olhou para a jovem sentada na cadeira, a cabeça apoiada nas mãos trêmulas. A imagem dela cravou-se em sua mente, a pele pálida, os olhos fundos, o corpo frágil que parecia desmoronar a cada minuto. Essa era sua filha. A culpa e a impotência o rasgavam por dentro. O tempo estava se esgotando, e ele sabia que depender de formalidades não salvaria sua vida. Então,
ele tomou uma decisão. Não vai dar tempo. Ele disse para Carolina, a voz baixa, mas carregada de uma determinação que ela não reconhecia. Ele passou direto pela recepção, entrando no corredor com passos rápidos. Carolina tentou segurá-lo pelo braço, mas ele se desvencilhou. Eu vou fazer o que for preciso. Enquanto caminhava, Rafael viu a placa que indicava a ala de emergência e, sem hesitar, empurrou a porta dupla de metal. Os médicos e enfermeiros olharam para ele com espanto, mas ele manteve o foco. Ela precisa de uma transfusão agora. Ele gritou, a voz firme como nunca antes. Eu sou o doador compatível. Se não fizerem isso, ela vai morrer. Uma médica se aproximou, tentando acalmá-lo. Senhor, precisamos de autorização. Existem protocolos. Não podemos simplesmente, mas Rafael a interrompeu, a frustração explodindo como um vulcão. Protocolos? Protocolos não salvam vidas. Minha filha está morrendo, e vocês estão aqui falando de regras? Não vou deixar vocês a matarem por burocracia. O caos tomou conta da sala. Enfermeiros tentaram conter Rafael, mas ele resistiu, derrubando uma bandeja de instrumentos no processo. A confusão atraiu a atenção da segurança do hospital, que chegou rapidamente para controlar a situação. Rafael viu os guardas se aproximando, mas não recuou. Ele olhou para sua filha, que havia sido levada para uma maca por Carolina, e gritou, eu não vou deixar que tirem ela de mim de novo. Os guardas finalmente o dominaram, imobilizando-o contra a parede. Carolina, em prantos, tentava explicar a situação aos médicos, enquanto Rafael era algemado. A sala, antes cheia de movimento, agora estava silenciosa. Os olhos de todos estavam nele. Eu sou o único que pode salvá-la. Rafael disse, ofegante, mas com firmeza. Ele olhou diretamente para a médica que parecia liderar a equipe. Se eu não fizer isso, ela vai morrer, e vocês vão carregar isso para sempre. Vocês escolhem. Houve uma pausa tensa, até que um dos médicos falou, se ele for compatível, é nossa responsabilidade tentar. O olhar da médica hesitou por um momento, mas ela finalmente assentiu. Desalgemem-no. Façam os exames. Agora. Os guardas hesitaram, mas a autoridade médica prevaleceu. Rafael foi libertado, mas não sem sentir o peso do olhar de desaprovação de alguns. Ele não se importava. Tudo o que importava era que, pela primeira vez, havia uma chance para sua filha. Ele foi levado para uma sala separada, onde começaram os exames, enquanto Carolina permanecia ao lado da menina, segurando sua mão. Do lado de fora, os sons de sirenes se aproximavam. A confusão já havia atraído atenção demais, e logo as portas do hospital se abriram para a entrada de policiais. O clima estava carregado, mas Rafael, agora em uma sala pequena e fria, focava apenas no que vinha a seguir. Ele sabia que a batalha ainda estava longe de terminar. A tensão no hospital era quase palpável. A notícia de que Rafael Monteiro havia invadido a ala de emergência já havia se espalhado, transformando os corredores em um palco de murmúrios e olhares de reprovação. Do lado de fora, os flashes das câmeras e os gritos de manifestantes começavam a se acumular. Jornalistas cercavam as portas, ansiosos por um vislumbre do drama que estava se desenrolando. Rafael, sentado em uma cadeira de metal em uma sala improvisada, aguardava os resultados dos exames com uma calma inquieta, sabendo que qualquer decisão médica poderia ser o início do fim. Na sala de reuniões do hospital, o Dr. Gustavo Almada, diretor da instituição, estava no centro de uma tempestade de argumentos. Nós não podemos ceder a esse tipo de comportamento. Ele afirmou, a voz firme, mas carregada de exasperação. Se permitirmos que pessoas usem a força para conseguir tratamento, abriremos precedentes perigosos. Temos regras por um motivo. Regras que podem custar a vida de uma menina. Respondeu a doutora Júlia Prado, a médica responsável pela emergência. Seu tom era calmo, mas cada palavra carregava peso. Ele é compatível, Gustavo. Nós temos uma chance de salvá-la. Ignorar isso seria negligência. Gustavo apertou o maxilar, sentindo o peso das palavras da colega.
Ele sabia que ela tinha razão, mas o dilema era maior do que apenas salvar uma vida. Cada decisão que ele tomava era observada, julgada e discutida por conselhos administrativos, governos e agora a mídia. O hospital era sua responsabilidade, e a pressão para manter a ordem era imensa. Mas, naquele momento, ele não conseguia evitar olhar para a janela, onde manifestantes carregavam cartazes que diziam: "A vida não espera". Enquanto isso, na sala de exames, Rafael olhava para o teto branco, sua mente tomada por memórias. Ele pensava em todas as vezes que poderia ter procurado Carolina, em todos os aniversários e momentos que havia perdido com sua filha. E agora, ali estava ele, com a chance de compensar tudo em um único ato. Quando a porta se abriu e a doutora Júlia entrou, ele se levantou imediatamente, buscando em seus olhos alguma pista sobre o que estava por vir. "Você é compatível", ela disse, direta, mas sem aliviar a seriedade do momento. "Podemos proceder com a transfusão, mas há riscos. Seu histórico médico sugere que isso pode comprometer sua saúde. Você entende o que está em jogo?" "Eu entendo", Rafael respondeu sem hesitar. "Façam o que for preciso." Enquanto os preparativos eram feitos, o doutor Gustavo entrou na sala, seu rosto endurecido pela responsabilidade. Ele cruzou os braços e olhou para Rafael, estudando o homem que havia desafiado suas regras. "Você entende que sua decisão coloca todos nós em risco?" ele perguntou, com a voz baixa, mas incisiva. "Se algo der errado, isso vai recair sobre você. E sobre mim. Se algo der errado, é porque vocês hesitaram." Rafael respondeu, olhando diretamente para Gustavo. "Eu já falei com ela antes. Não vou falhar de novo." O silêncio entre os dois era pesado, carregado de significados que não precisavam ser ditos. Gustavo finalmente suspirou e saiu da sala, deixando a decisão de continuar nas mãos da doutora Júlia. Do lado de fora, a agitação crescia. Os policiais se preparavam para intervir, mas os médicos, agora divididos entre dever e protocolo, formavam uma barreira improvisada para garantir que o procedimento seguisse. Quando Rafael foi levado para a sala de transfusão, sua filha já estava conectada a monitores, seus batimentos cardíacos um lembrete constante da fragilidade da situação. Ele segurou a mão dela por um breve momento antes que os enfermeiros o posicionassem na maca ao lado. O ambiente estava pesado, o som dos aparelhos ecoando como uma trilha sonora de suspense. Rafael fechou os olhos, sentindo a primeira picada da agulha. Do lado de fora, o doutor Gustavo observava a cena por uma janela, enquanto os flashes das câmeras iluminavam o hospital. Ele sabia que a batalha médica estava apenas começando, mas algo mais profundo o inquietava, a batalha ética que ele teria que enfrentar quando tudo isso terminasse. A sala de transfusão estava envolta em um silêncio tenso, quebrado apenas pelos bips constantes das máquinas que monitoravam Rafael e sua filha. A doutora Júlia comandava a equipe com precisão, mas todos podiam sentir o peso daquela decisão. Cada gota de sangue que passava de Rafael para a menina parecia carregar não apenas um esforço de sobrevivência, mas também os fragmentos de uma relação que mal havia começado. Carolina observava pela janela, o rosto lavado em lágrimas enquanto apertava as mãos contra o vidro, como se pudesse protegê-los de longe. Rafael olhou para o rosto da filha, imóvel e pálida, e sentiu um nó na garganta. Ele queria dizer algo, mas sabia que não era o momento. Suas palavras, se existissem, eram agora o sangue que fluía de suas veias. A dor no braço era intensa, mas ele ignorava. Cada pulsação, cada aperto no peito era um lembrete de que ele estava ali por ela. Essa era sua chance de redenção. De repente, um alerta ecoou na sala. Um dos monitores indicava uma queda na pressão arterial de Rafael. A enfermeira ao lado dele imediatamente conferiu os parâmetros. "Pressão dele está caindo rápido", ela anunciou, com a voz carregada de urgência. A doutora Júlia correu para o lado dele, os olhos vasculhando os dados. "Parem a transfusão", ela ordenou. "Ele está entrando em choque." "Não parem", Rafael conseguiu dizer, a voz rouca, mas firme. Seus olhos se encontraram com os de Júlia, carregados de uma determinação quase assustadora.
Ela precisa disso mais do que eu. Continuem. Se continuarmos, você pode não sobreviver. Respondeu Júlia, lutando para manter a compostura. Rafael, porém, balançou a cabeça lentamente. Se vocês pararem, ela não terá chance. Isso não é sobre mim. Façam o que precisa ser feito. A sala congelou por um instante, mas o olhar de Júlia se endureceu. Ela sabia que estava infringindo regras ao arriscar a vida dele, mas não podia ignorar a vontade de Rafael, nem a vida que ainda podia ser salva. Ajustem o fluxo. Ela disse finalmente, retomando o controle da situação. Vamos estabilizá-lo, mas continuem. Enquanto a equipe trabalhava, Rafael sentiu o corpo ficar mais pesado, como se cada gota de sangue tirasse um pedaço de sua força. Ele tentou manter os olhos abertos, mas imagens começaram a se formar em sua mente, memórias, ou talvez fantasias, de momentos que nunca teve com sua filha. Ele a imaginou rindo, correndo, chamando-o de pai. Lágrimas escorriam de seus olhos fechados, mas ele não sentia vergonha. Aquilo era tudo que ele tinha para dar. Na outra maca, a menina começou a mostrar sinais de melhora. Seus batimentos cardíacos ficaram mais regulares, e uma leve cor voltou às suas bochechas. Carolina, ainda do lado de fora, deixou escapar um soluço de alívio. Mas a batalha estava longe de terminar. Rafael, agora visivelmente pálido e com respiração irregular, parecia à beira do colapso. Pressão arterial está crítica, anunciou outra enfermeira. Júlia olhou para os monitores, depois para Rafael, e então para a menina. Era um dilema que a marcaria para sempre. Com um suspiro pesado, ela fez sinal para reduzir ainda mais o fluxo. Ele precisa de suporte imediato. Preparem-no para transfusão inversa se necessário. Enquanto os enfermeiros ajustavam os aparelhos, Rafael abriu os olhos com dificuldade. Ela está melhorando? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Júlia se aproximou, segurando a mão dele. Sim, mas você precisa se estabilizar agora. Ele tentou sorrir, mas o esforço parecia drená-lo ainda mais. Então valeu a pena. Ele disse antes de fechar os olhos novamente. Os alarmes dos monitores começaram a soar com mais frequência, e a equipe médica entrou em um frenesi. Júlia chamou por ajuda enquanto Carolina, do lado de fora, gritava o nome dele, batendo na janela. Rafael estava à beira do limite, e todos sabiam que o próximo minuto seria crucial. Do lado de fora, a agitação crescia. Policiais tentavam controlar a multidão enquanto manifestantes gritavam palavras de ordem. Dentro do hospital, uma batalha silenciosa acontecia, não apenas contra a morte, mas contra o próprio sistema que havia levado Rafael àquele ponto. Enquanto os médicos lutavam para estabilizá-lo, o rosto da filha dele, agora com um ar mais vivo, parecia prometer que a luta não seria em vão. E assim, enquanto o relógio marcava cada segundo em uma corrida contra o tempo, a sala se enchia de tensão e esperança. A batalha ainda não havia terminado, mas Rafael, mesmo à beira do abismo, sabia que fizera o que precisava ser feito. O que viria a seguir dependeria de forças além do seu controle. O caos na sala de transfusão atingiu seu ápice. Os alarmes das máquinas ecoavam em um ritmo frenético, e as vozes da equipe médica se sobrepunham em um esforço para estabilizar Rafael. O ar parecia carregado, quase sufocante, enquanto o tempo parecia se comprimir em segundos angustiantes. A doutora Júlia assumia o comando com mãos firmes e olhos determinados, mas a expressão em seu rosto traía a gravidade da situação. Pressão arterial despencando. Precisamos de uma transfusão reversa agora, gritou uma das enfermeiras, trazendo um novo conjunto de equipamentos. Júlia hesitou por um breve instante, observando Rafael. Mesmo inconsciente, seu rosto exibia um semblante de paz, como se ele soubesse que aquilo poderia ser o fim. A decisão estava em suas mãos, e o peso era esmagador. Enquanto isso, Carolina, do lado de fora, era contida pelos seguranças, mas seu grito cortava o silêncio dos corredores. Não deixem ele morrer! Ele é o pai dela! Essa revelação, dita em um desespero quase primal,
ecoou pelos corredores e atingiu todos que estavam próximos, incluindo o Dr. Gustavo, que observava a cena de um ponto afastado. Seu rosto, antes marcado pela rigidez da autoridade, mostrava agora uma sombra de dúvida. Dentro da sala, a transfusão na menina finalmente foi concluída. Sua respiração, antes frágil e entrecortada, começou a se estabilizar. O monitor cardíaco mostrava um ritmo consistente, e uma cor saudável retornava lentamente às suas bochechas. Um murmúrio de alívio percorreu a equipe, mas ninguém ousou comemorar. A atenção agora estava completamente em Rafael, cuja condição piorava a cada segundo. Ele não vai aguentar mais, disse uma enfermeira, a voz trêmula. Júlia sabia disso, mas ainda lutava com a decisão. Deveriam reverter parte do sangue transfundido? Arriscar comprometer a melhora da menina para salvar Rafael? Ou deixar o curso continuar, mesmo que isso significasse perder o pai para salvar a filha? Nesse momento, o Dr. Gustavo entrou na sala. Ele ficou em silêncio por um instante, observando a cena com olhos analíticos, mas havia algo mais ali. Ele percebeu que não era apenas uma decisão médica, era um julgamento moral, algo que ele sempre evitara enfrentar de maneira tão crua. Aproximando-se de Júlia, ele falou, sua voz grave, mas estranhamente suave. Você fez o que pôde, mas agora precisamos priorizar quem ainda tem uma chance clara de sobreviver. Júlia ergueu os olhos para ele, sua mandíbula apertada. E se essa chance existir para ambos? Não me peça para desistir. Não agora. Gustavo olhou para Rafael, depois para a menina que agora dormia em paz na outra maca. Ele sentiu o peso das câmeras e das vozes lá fora. A cada segundo, seu próprio dilema interno o corroía. Foi então que Rafael, de forma inesperada, abriu os olhos por um momento. Com um esforço extremo, ele murmurou algo que apenas Júlia pôde ouvir, ela é, tudo o que importa. Me deixe ir, se precisar. As palavras foram fracas, mas claras. Júlia sentiu um aperto no peito, mas o significado era inconfundível. Rafael estava disposto a sacrificar-se completamente para garantir a sobrevivência da filha. A decisão foi tomada. Júlia começou os procedimentos para tentar estabilizá-lo sem interromper completamente o que havia sido feito. A equipe médica trabalhava freneticamente, o suor escorrendo de suas testas enquanto os minutos se arrastavam. Do lado de fora, Carolina chorava silenciosamente, suas mãos pressionadas contra o vidro. Enquanto isso, o tumulto na entrada do hospital crescia. Manifestantes gritavam por justiça, pedindo que o sistema de saúde fosse revisto, que ninguém mais precisasse tomar medidas tão desesperadas para salvar um ente querido. Jornalistas transmitiam em tempo real, e o nome de Rafael já começava a circular como símbolo de resistência e sacrifício. Na sala, a linha do monitor cardíaco de Rafael oscilou por um momento, causando uma pausa coletiva na respiração de todos presentes. Júlia manteve o foco, ajustando o fluxo e comandando a equipe com precisão. Segundos pareceram horas, mas finalmente, a linha estabilizou-se, mostrando um ritmo fraco, mas presente. Ele ainda está conosco, anunciou Júlia, sua voz exausta, mas firme. Um suspiro de alívio percorreu a sala, mas ninguém ousava relaxar completamente. Rafael estava vivo, por enquanto, mas o perigo ainda pairava sobre ele. Lá fora, a multidão comemorava ao ouvir que ambos, pai e filha, haviam superado o momento mais crítico. O Dr. Gustavo, agora na entrada do hospital, enfrentava as câmeras com uma expressão diferente, uma mistura de culpa e resignação. Ele sabia que esse caso mudaria tudo, para ele, para o hospital, e para o sistema que ele tanto defendia. Dentro da sala, Rafael permanecia inconsciente, mas vivo. Sua filha dormia tranquilamente ao lado, conectada a um mundo que ele lutou para manter. Enquanto a equipe médica começava a reorganizar a sala, Júlia olhou para ambos, sabendo que, embora a batalha médica tivesse sido vencida, a luta por justiça e mudança estava apenas começando. O amanhecer trouxe uma luz fria às janelas do hospital, iluminando corredores que pareciam exaustos, assim como as pessoas que os ocupavam. Na sala de recuperação, Rafael estava imóvel, conectado a máquinas que monitoravam seus sinais vitais. Sua respiração era fraca, mas constante.
Ao lado, em uma cama próxima, sua filha finalmente estava fora de perigo. Carolina permanecia entre eles, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas agora havia algo mais em sua expressão, uma esperança silenciosa. Horas antes, Rafael quase não sobrevivera ao procedimento. O esforço extenuante do corpo para sustentar a transfusão quase o levou ao limite, mas ele resistiu. Para Júlia, isso parecia um pequeno milagre. Ela passará a noite ao lado de sua equipe, revisando os procedimentos e assegurando que nenhum passo fosse dado em falso. Quando o monitor cardíaco de Rafael estabilizou pela primeira vez, ela sentiu um peso imenso sair de seus ombros, mas sabia que a luta ainda não havia terminado. Enquanto Rafael permanecia inconsciente, sua filha acordou. Seus olhos abriram devagar, ajustando-se à luz suave da manhã. Carolina segurou sua mão com força, incapaz de conter as lágrimas. Você está bem, meu amor. Está segura agora? Disse ela, sua voz embargada. A menina tentou sorrir, mas sua expressão logo ficou confusa. E o meu pai? Ele está aqui? Perguntou, a voz fraca. Carolina hesitou por um momento antes de responder. Ele está aqui. Ele fez tudo isso por você. A menina olhou para a cama ao lado, onde Rafael permanecia imóvel. Mesmo sem conhecê-lo plenamente, ela sentiu uma conexão imediata. Ele havia sacrificado tudo para lhe dar outra chance, e isso era algo que ela jamais esqueceria. Enquanto isso, do outro lado do hospital, o Dr. Gustavo enfrentava as consequências de suas decisões. A mídia estava implacável, cobrindo o caso como um exemplo de negligência administrativa e a luta de uma família contra o sistema. Ele sabia que sua reputação estava comprometida. Talvez isso seja necessário. Pensou ele, enquanto observava a multidão do lado de fora pelas janelas. Pela primeira vez em anos, Gustavo começou a questionar sua visão inflexível. Ele sabia que mudanças precisavam ser feitas, e que, de certa forma, o sacrifício de Rafael havia se tornado um símbolo de algo maior. Na tarde daquele dia, Rafael finalmente abriu os olhos. A visão foi lenta, mas clara, sua filha sentada ao lado dele, segurando sua mão com cuidado. Por um momento, ele pensou que ainda estava sonhando, mas a força suave em seus dedos o trouxe de volta à realidade. Você está bem. Ele murmurou, sua voz rouca, mas cheia de alívio. Eu não sabia se conseguiria. A menina olhou para ele, seus olhos marejados. Você conseguiu. Obrigada, pai. A palavra pareceu preencher o espaço entre eles, criando algo que nunca havia existido antes, uma conexão verdadeira. Carolina, observando de perto, sentiu uma paz que há muito não experimentava. Pela primeira vez, eles estavam juntos como uma família, mesmo que em circunstâncias extraordinárias. Nos dias seguintes, Rafael e sua filha continuaram em recuperação. A menina começou a ganhar forças, e Rafael, apesar da fraqueza persistente, sentia-se mais vivo do que nunca. Ele sabia que o caminho para reconstruir a relação seria longo, mas estava disposto a trilhar cada passo. Pela primeira vez, ele tinha algo a esperar. Do lado de fora, a sociedade parecia ter sido tocada pelo caso. Manifestantes continuaram pressionando por reformas no sistema de saúde, e a história de Rafael se tornou um símbolo de sacrifício e humanidade. O hospital anunciou mudanças em suas políticas de atendimento emergencial, impulsionadas pela pressão pública e, talvez, pela própria reflexão do Dr. Gustavo. Ele, por sua vez, pediu afastamento temporário, reconhecendo que precisava repensar sua postura e seu papel. Na manhã de alta de Rafael, Carolina ajudava a arrumar suas coisas enquanto ele olhava para a janela. Sua filha estava ao lado, segurando um pequeno desenho que fizera para ele, uma forma de começar a construir memórias juntos. Rafael olhou para elas, suas duas razões para continuar lutando, e sentiu algo que não sentia há anos, esperança. Quando saíram pelas portas do hospital, foram recebidos por um pequeno grupo de pessoas que aplaudiam discretamente. Carolina sorriu, mas Rafael apenas abaixou a cabeça, humildemente. Ele não se sentia um herói. Ele era apenas um pai tentando corrigir os erros de uma vida inteira. Mas, naquele momento,
Ao segurar a mão de sua filha, ele sabia que havia encontrado sua redenção. E assim, com passos lentos, mas firmes, eles começaram um novo capítulo. Não havia garantias, mas havia algo muito maior, a oportunidade de recomeçar. Chegamos ao final do vídeo de hoje. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história nova. Até a próxima!